Olá pessoal, esse é o podcast da Info, o Semana Tech. Boa tarde, aqui ao meu lado Luiz Cruz. Olá pessoal, olá. E Cauã Taborda. E aí, tudo bom? Ali nas redes sociais, invisível para vocês, Aline Lemos. Oi, Monteiro. Lemos Monteiro, não é? Só Aline Monteiro. Ah, eu errei então, né? Você revelou a habilidade secreta. E na produção, Cadu Silva. Eu... Muito bem, o Cadu ali se divertindo com cubo mágico. Muito bem, Cadu. Bem, pessoal, hoje acho que o assunto é o lançamento da semana aí, né? O Galaxy S4. Queria dividir, tem muito assunto para falar sobre o celular. Tanto sobre a parte de hardware quanto software. Eu queria dividir essas duas coisas. Primeiro vamos falar do coração do negócio. E depois a gente fala sobre o produto. Do coração. Do produto não, do software. Do software também foi uma estrela, né, Cauã? Eu acho, aliás, que é a grande estrela. O Luiz não vai discordar de mim, mas debateremos. Sim. Bem, enfim, ontem a Samsung nos Estados Unidos, numa apresentação em Nova York, mostrou o celular para quem não estava na Terra. Enfim, pode saber agora. O celular vai ser vendido no Brasil a partir do dia 26 de abril. Ele terá... No Brasil só será vendido acho que dos dois modelos, né? Os dois modelos serão vendidos no Brasil. De 4G e 3G. Eles têm diferença. A gente vai abordar esse tema também. E o preço do 3G vai ser R$ 2.399 e o modelo para 4G, R$ 2.499. Um produto bastante caro, talvez o mais caro o celular mais caro do mercado brasileiro. Mas enfim, é caro. O preço vale o produto? Dê as características. Se fosse para eu responder isso com uma arma na cabeça em 3 segundos, eu diria não. Porque nenhum aparelho, nenhum smartphone, nenhum gadget vale R$ 2.500. Esse, inclusive. Não importa que ele tenha 4 núcleos e uma velocidade excelente no modelo que é com LTE. Não importa que ele tenha 8 núcleos e um monte de recursos interessantes no modelo 3G. Não vale R$ 2.500. É caro por causa dos impostos também, mas é caro demais. Sem contar que são só 16 GB de storage, é o modelo mais barato. Não, cara. Tem um lucro aí, claro. Embutido considerável. Está embutida a faca. O preço o preço no mercado americano ainda não foi definido, mas deve ficar em torno de $800. Assim, o preço vendido sem operadora, né? A Samsung se colocou numa posição no mercado como a Apple, em que ela desenvolve produtos que têm um carisma ali quase natural, com tecnologia de ponta. Ela tem loja própria, aqui em São Paulo, por exemplo, tem no Shopping Eldorado, aqui perto, tem uma loja da Samsung e tem da Apple também, é claro. Mas ela desenvolve uma estratégia de venda, uma estratégia de lançamento, então, para poder vender produtos mais caros e atrair o consumidor com esses preços. E aí aumentar a margem de lucro dela, claro. Óbvio, né? Sem contar que onde ela ganha muito dinheiro mesmo é com os similares, né, do produto, que se você parar para pensar daqui 5 meses, vão ter vários Galaxy S4 alguma coisa, igual acontece com o S3 Mini, grande aliás, coisas. O S3 Mini está começando a vender agora, né? Sim. Só agora, é uma versão... mais básica, mais menor, básica que na verdade só leva o nome e a aparência física de similaridade. Tem algumas similaridades. O software é bem parecido, tem alguns sensores também, como tem o Galaxy S3. Mas é isso que o Cauã falou. A Samsung está atacando em todas as frentes, né? Ela lança um produto para chamar muita atenção, aliás 2, né? Porque o Galaxy Note também tem uma configuração parruda. Ela faz isso para chamar atenção e depois vende smartphones em para todos os bolsos, digamos assim. Bem, o produto, o Samsung Galaxy S4, um smartphone com uma tela de 4.99 polegadas, quase 5. Vai. Não, falta 5. 0,1 ali. 5. Tem 2 GB de RAM, tem um modelo com processador com 8 núcleos. Uma nova versão do Exynos, né? Isso, que opera a 1.6
GHz. Não. Tem uma pegadinha. Tem uma pegadinha. É bom a gente comentar Explicar. agora. Manda ver, Luizão. E o uma outro, não, pegadinha. deixa eu só, enfim, colocar Tá, as características. diga. E o outro seria um quad-core com suporte a LTE, a rede 4G, que vai funcionar no Brasil com um processador de 4 núcleos operando a 1.9 GHz. Será vendido aqui no Brasil só com capacidade de 16 GB, não terá modelo de 32 e 64. Tem uma tela Full HD Super AMOLED, que é uma evolução da tela do Samsung Galaxy S3. E tem mais algumas características. Vários sensores, inclusive um de temperatura, e algumas funcionalidades na câmera. A câmera, aliás, ficou um pouco mais forte, com 13 megapixels. Tem mais detalhes, vocês podem dizer. No caso do processador, quando você fala que tem dois processadores, tem um processador que é o octa-core, é uma geração nova de processadores da Samsung, a linha Exynos. Essa linha ela tem, na verdade, 4 núcleos da arquitetura nova, que é o Cortex A15. E esses 4 núcleos da arquitetura nova é que realmente fazem a diferença pro smartphone, porque os outros 4, na verdade, eles são núcleos utilizados quando o processador, quando o smartphone está numa tarefa que não demanda muito processamento. Para consumir energia, ele joga o processamento para esses 4 outros núcleos. E aí a arquitetura é um Cortex A7, é uma arquitetura já antiga, a maioria é Cortex A9 hoje em dia, A9 e tal. E então, assim, a gente precisa testar o aparelho mesmo para ver se vai fazer tanta diferença assim. Eu, particularmente, eu acho que é um overkill, assim, é como você ter eu até comentei isso com algumas pessoas, e postei no Twitter, é como você ter um Lamborghini Murciélago lá preso na sua garagem do prédio, sabe? Você não vai poder fazer muita coisa com aquilo. E você acha que vai ter diferença entre o modelo com quad-core, com 1.9 GHz e o... Então, na prática é difícil dizer, porque as aplicações precisam se adaptar a essa quantidade de núcleos, né? A maioria das aplicações hoje ainda não se adaptaram aos vários núcleos. Elas funcionam melhor com um único núcleo. É o que acontece geralmente com todos os aparelhos. Então, talvez dê uma diferença na operação do sistema. Ele pode ser que ele fique mais rápido. Samsung, né? Por exemplo, a função de dual recording, que você utiliza as duas câmeras para gravar ao mesmo tempo. Com certeza, isso aí está preparado para trabalhar com os núcleos que o processador e otimizado para isso. Pegar ali, detonar a GPU e fazer todas as funções rodarem sem nenhum problema. Essas coisas devem estar já equacionadas, né, com os processadores. Mas é difícil assim, afirmar sem testar o aparelho, porque de repente os 4 núcleos Snapdragon da Qualcomm, que é a linha Crate, eles são excelentes também. E talvez seja mais do que suficiente para rodar esse recurso, né? Um exemplo é o Atom, quando saiu com um core só de processamento, 2 GHz, que dava cano ali em processadores dual core com a arquitetura ARM. Então, a gente só vai saber mesmo na hora que, rodar benchmark ali, rodar as aplicações, para saber se vai funcionar de fato. Você tem uma pergunta, Aline? Um comentário. O Leonardo Linhares estava antes conversando com a gente, ele falou justamente mais ou menos o que o Luiz falou no Lamborghini. Falou que acho que o aparelho tem funcionalidade demais. Poucas pessoas vão utilizar esses recursos que fizeram tanta propaganda. Bem, se tem um hardware potente, o aparelho parece que decepcionou numa coisa, que é o design, né? Muita gente está reclamando que ele ficou com as linhas do S3, não melhorou, só aumentou um pouquinho o tamanho, e que a qualidade do produto no vídeo não parece ser aquelas coisas, apesar dele ser até resistente por causa do produto do... O policarbonato. Isso, exatamente. O que vocês acham sobre isso? Eu sei que é difícil falar sobre design. É um policarbonato com uma camada... uma superfície em cima que ela que, lisa, na verdade, deprecia o produto, né? Igual quando o Galaxy S3 chegou aqui,
e a gente comentou que ele tinha uma aparência de Xing Ling, as pessoas assustaram. Mas daí quando as pessoas foram para as lojas e começaram a mexer nele, de fato, o branco parece que é um Xing Ling, porque ele tem aquela camada brilhante por cima, que é para proteger, ajudar a proteger contra risco, então ela tem uma função ali, ela é válida, Sim. mas ela deixa um aspecto feio no produto. Com o novo, é que a gente não está com ele fisicamente ainda, mas pelas fotos eles abandonaram essa película e colocaram uma textura, algo áspero ali, que é para o aparelho não escorregar tanto, que isso era uma reclamação dos usuários. Tava com a mão suada ali, ele é grande, você vai mexer, ele caiu no chão. Então agora ele é áspero, então isso mudou, e talvez isso tenha ajudado um pouco. E é curioso que do mesmo mal sofre a Nokia. A Nokia lançou o 820 e o 820 branco tem o mesmo problema. Ele também tem esse aspecto aí de mais frágil e tal. É uma característica da pigmentação, né? Mas é uma sensação, assim, não é a realidade, porque continua sendo policarbonato. Agora eu acho engraçado... Mas falta um pouco, desculpa te interromper, mas falta um pouco de sex appeal mesmo. O mercado ter apostado numa design. Mudança de design, porque se a gente parar para lembrar a história recente, a Samsung estava sendo processada pela Apple justamente pelo design. Então ela teve que abandonar aquele design que era conhecido ali no Galaxy S2, que era um ótimo design. Todo mundo gostava daquele aspecto mais quadradão, bem bonito o aparelho, fininho. né? O Galaxy S2 é ainda o meu aparelho preferido da linha Galaxy, como um todo, assim. Mas eles tiveram que largar isso, porque senão a Apple ia continuar processando eles, ia ter um monte de problema. Então vai ser esse o design, meus amigos, não vai mudar. Aliás, isso que eu ia falar, parece que a Samsung encontrou um norte no design para os seus produtos e padronizou. Sim. Talvez a longo prazo a gente se acostume com isso, ela mesma faça algumas mudanças e fique bem bonito o aparelho. Particularmente, eu acho o aparelho um pouco feio. Sabe? Eu concordo um pouco também, em partes, assim, porque para mim importa mais a funcionalidade do que o design, mas para a maioria das pessoas eu acho que isso é relevante. Eu acho que para rivalizar com a Apple, as únicas empresas hoje em dia, na minha opinião, que têm acertado a mão é a Nokia e a HTC. O One da HTC é muito bonito. Pena que o HTC não está mais no Brasil. Olha, algo que me incomoda ainda no design. A Motorola tem alguns que são bons também. O que me incomoda no design não é ele ser feio ou bonito, é que o design precisa ser funcional também. Sim, sim. E o Galaxy S4, assim como o S3, tem só 3 botões físicos. O de bloquear, ligar ou desbloquear o aparelho, a alavanca de volume e o botão Home que comanda as funções do aparelho. Não tem um botão ali para você disparar a câmera, por exemplo. Sim, mas E ele é uma câmera que, agora com 13 megapixels, já no Galaxy S3 era uma excelente câmera. Ela tinha registro rápido, o shutter era super veloz. Agora a câmera deve ter evoluído ainda mais. E qualquer pessoa que já tirou foto com o smartphone sabe, ainda mais se o smartphone for grande e fino, como são esses novos, quando você segura ele em pé na posição de bater uma foto e precisa apertar com o dedão, horrível. Você treme. A foto sai tremida muito mais do que deveria. Se tivesse um botãozinho aqui, você travou a posição, tirou a foto com o botão físico e resolveu o problema. Que é o que acontece com os HTC e com a Nokia. Eles, como o apelo forte às vezes é a câmera, eles preparam e colocam um botão ali. Então, é uma coisa que parece idiota no design, mas que para quem utiliza é essencial, faz diferença. Agora, uma coisa que eu ia falar, o aparelho pesa só 130 gramas, né? É bem leve, ele tem 3 gramas a menos do que o antecessor, o S3. E as dimensões... ele é bem fino. É 13,6 de altura por 6,9 ou 6,8 de largura, né? 6,9 e 0,7 milímetros de espessura. 0,7 centímetro de espessura. Milímetros não, centímetros. É um jeito de falar que ele tem 0,8 centímetros, porque não é 0,79, então tipo é 0,8. Mas é um aparelho muito fino, grande e muito fino. Bastante, enfim, é um dos mais finos do mercado. Agora uma coisa que eu ia falar, a gente falou bastante de hardware, eu queria falar de software. Ontem o Cauã observou bem, fez até um post sobre isso. A estrela do evento foi o software do programa. A TouchWiz está sensacional, eu achei, foi uma impressão. Eu gostava muito da TouchWiz no S2, acho um baita, na minha opinião, o Android que é melhor customizado. Conheço poucos, os outros, brinquei poucos, tem gente que gosta muito do Motorola, outros os aparelhos da Sony. Mas ontem parece que
o Android, que é o 4.2.2 Jelly Bean, chegou redondinho para o sistema, e com aquele recurso, um que me impressionou foi aquele que faz tradução simultânea da voz. Olha, e é engraçado, como quem lê meu post sabe o que eu tenho a dizer sobre isso, mas vou comentar de novo aqui. Não se ouviu em nenhum momento da apresentação, quem acompanhou a apresentação sabe, a palavra Android. Exato, não falaram no momento a Samsung falou do Android, qual a versão do Android que seria lançada. Isso foi descoberto depois, quando a imprensa passou para o hands-on. Você acha que significa alguma coisa? Isso significa, e aliás isso é um movimento que vem acontecendo entre as grandes fabricantes já há algum tempo. E a gente nota ele aqui, porque né, a gente avalia as interfaces também. Claro. Abandonou-se a ideia de que a versão pura do Android é a ideal. Isso é uma mudança significativa, porque se a gente pega a linha Nexus hoje, a versão pura do sistema, ela está muito atrás das versões oferecidas, por exemplo, pela Sony, agora que a gente está mexendo no ZQ, que é uma interface nova que eles fizeram que tem muitos recursos. Bem ou pela bonita. TouchWiz. Então são coisas práticas para o uso e para o dia a dia do usuário que facilitam muito a vida. Até, por exemplo, o Smart Dial. O Android demorou muito para colocar de forma nativa o Smart Dial, Sim. que é uma coisa básica de celular, que o Feature Phone já tinha. Então, Sim. tem algumas coisas fundamentais que estavam sendo deixadas de lado para o Google, que estava se preocupando ali com as funções core, né? Colocar um Sphere ou alguma coisa inovadora para o sistema, e estava deixando esse aparato, né, de funcionalidade para os fabricantes mesmo Eu sei que atualizarem. quando eu migrei da plataforma, do Android TouchWiz para a plataforma 4.04 do Android, o Screen Sandwich, eu sofri demais. Como eu sentia falta de recursos que a Samsung tinha colocado, tal, aquilo me fazia uma falta. Claro, passa um mês, 2 meses, você se adapta à interface do programa. Mas até hoje, às vezes eu sinto falta, sabe, de alguns comandos da interface do Samsung. Não, e as novidades que foram apresentadas hoje, é legal que ontem foram recursos positivos, como por exemplo o tradutor simultâneo ali. Se ele funcionar 40% como funcionou na apresentação, vai ajudar muita gente em viagem. Vai ajudar muita gente Sim, a o viajante escolher vai... comida, a pedir informação e vai funcionar. E ela está em português, né? Precisa ver se ele de fato no mundo real vai acontecer, né? Porque a gente sabe que quando chega na teste de aplicação a coisa enrola. Pelo vídeo funcionou bem, funcionou em português, fizeram até uma tradução em português, e tem uma coisa interessante, é que ela funciona de modo offline, segundo a Samsung. Precisa ver como vai funcionar. Enfim. Olha, eu tô realmente curioso, por isso que eu não estou emitindo muita opinião a respeito, porque eu estou realmente curioso para saber se esse negócio vai funcionar. As promessas são fantásticas. Exato. A câmera que o S-Voice, por exemplo... a Siri deles, né? A Siri deles, ou sei lá como vocês querem chamar isso, mas até hoje não decolou, cara. A própria Siri ainda falta reconhecer português, né? Ainda tem ainda umas deficiências de reconhecimento ali que são feias. Né? Precisa evoluir. Eles prometeram ontem. Eu acho muito legal. Vai funcionar, assim, vai ajudar o motorista, enfim, vai ter um monte de recurso. É o meu sonho, assim, ter um HAL em casa Abre do 2001, Odisseia no Espaço. Controla a minha casa aí, faz comida pra mim, abre a janela, põe comida pro cachorro, né? Não, agora mas eu acho Diga, que... Aline, falar rapidinho, desculpa. Vou mudar um pouco o rumo da conversa pra falar em Siri, um leitor não. O seguidor aqui perguntou o seguinte, é o Zoto o nome dele. Pra vocês compararem iPhone 5 com o Galaxy. A gente já vai entrar nessa seara, fala pra ele. Olha, nesse momento é muito difícil comparar porque a gente não tem um aparelho nas mãos, para ser bem sincero e honesto. A gente só vai poder comparar e emitir alguma opinião certeira sobre o aparelho depois que a gente testar ele. Precisa dos testes para poder... Sem contar também que há diferenças do aparelho operando lá fora e aqui no Brasil. Então, a gente precisa ver se vai funcionar aqui, se vai chegar com todos os aplicativos que foram apresentados ontem. Mas, Luiz, assim, fazendo um papel aqui de divulgador de diabo, tecnicamente, se você pegar todas as configurações e os recursos que o S4 mostrou ontem, eu estou dizendo, fazendo um exercício aqui, ele parece ser superior
ao iPhone 5. Parece. Trabalhando na linha da suposição, e detalhe, jornalistas odeiam suposições. Mas vamos lá. Se a gente for parar para pensar a questão do hardware, as especificações em si, não tem nem o que dizer. O Galaxy comparável. S4 é muito, mas muito superior ao iPhone 5. Em todos os quesitos. Processamento, GPU, tela, memória, tudo. Tudo ele é superior. Em software, a questão se complica um pouco. Por quê? A Apple, por mais que ela não inove em software há muito tempo, faz muitas gerações de iPhone e de iOS que as mesmas funcionalidades estão ali e tudo que é acrescentado é uma papagaiada sem tamanho para dizer que ela está inovando e fazendo adaptações positivas no negócio, não se comparam ao que foi apresentado ontem. Exato. Mas é aquela história. As coisas que foram apresentadas ontem têm que ser palpáveis no mundo real. Não adianta nada a gente chegar aqui e tentar usar o tradutor, ele dá enrosco, ele não funcionar, ele não sei o quê. A câmera na hora de fazer o dual view não vai funcionar. Sem contar que assim, a Apple não está inovando tanto quanto a Samsung em software, mas ela tem um ecossistema muito bom. Muito ela bem consegue desenhado, é fácil de usar, a pessoa vai lá se acostuma. E assim, ela tem um monte de empresas engajadas em desenvolver excelentes aplicativos para iOS. Para iPhone. Não tem jeito. E isso acontece ainda. A gente, apesar do tamanho que o Android tomou, isso ainda acontece. Assim, no Infolab, a gente, como testa vários produtos, às vezes eu vou instalar um aplicativo para iOS que não tem ainda para Android, de um determinado hardware. Infelizmente é comum, mas assim, com o tempo essa barreira é rompida. Tende a mudar. Não, ela é rompida pelo próprio tempo. Assim, primeiro eles lançam para iOS e depois de um tempo lançam o aplicativo para suportar o Android. E um outro comentário que eu quero falar sobre o iPhone, eu acredito que até o próximo iPhone não vai bater em hardware o S4. Eu acredito que não vai haver uma evolução tão grande no próximo iPhone. Honestamente, assim, ontem eu não vi a apresentação toda, eu vi uns trechos só e depois acompanhei as notícias sobre. Eu estava comentando com o Leonardo do Infolab que acho que o Galaxy S5 talvez venha com buzina, sensor de ré, roda, com alguma coisa assim, porque não tem mais, assim, tem muita coisa já nele. Tem muito recurso, sensor de umidade, sensor de temperatura, controle remoto, barômetro. Cara, daqui a pouco você vai segurar o celular e aquela aplicação de saúde, que é uma piada pronta, desculpa, o nome é uma piada pronta, o S-Health, você vai segurar o smartphone e ele vai dizer se você está com febre ou não, sabe? E futuramente aí ele pode abrir um banco de dados e falar, olha, vai tomar tal remédio com tal... porque tá ali todos os sensores para medir a sua saúde, cara. O próximo sensor é de depressão, Luizão. Ele vai olhar para você assim, vai falando que você tá tristinho hoje, ele vai virar um tema feliz ali. Exato, você vai colocar no bolso, ele vai começar a falar, né? Pô, não tem nenhum dinheiro aí, rapaz. Bom você ter falado isso, porque um recurso que apareceu na imprensa, depois foi desmentido, que era a rolagem automática pelo celular e entender que você estava olhando para baixo ou para cima e ia rolar automaticamente a página. Cara, foi embutido. Precisa ser testado para ver se funciona. Outro recurso interessante... Eu já vi um hands-on de um veículo aí em que ele tentou utilizar isso e não funcionou direito. Assim, rolou para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. É o que a gente ficou brincando ontem, mas é verdade. E se alguém for estrábico, né? Bastante estrábico, o que o smartphone vai fazer? É igual o 3D, tem gente que tem o desvio ocular que não consegue enxergar 3D. A gente tem um exemplar na nossa redação, que dificilmente ele consegue ver 3D. A TV tem que ser enorme para ele poder enxergar 3D. Então, agora, assim, sobre esses dois recursos, eu acho que eles são interessantes e acho que esse é o aspecto mais interessante da interface, na verdade. Mais do que o Chat-On, que é a videoconferência lá mais espertinha, ou... até que o NFC, que agora conecta todos os aparelhos para virar uma grande caixa de som e tudo mais. Acho que aliás, desculpa te interromper de novo, mas esse recurso foi o Google que apresentou com o Nexus Q, né? Que todo mundo falou que... todo mundo gostou do negócio, mas o negócio não foi para frente, né? Voltando. Então, o que eu acho que é mais legal da interface é o que já acontecia no S3. São as pequenas coisas que fazem o uso dele ficar mais prático. Por exemplo, virar o aparelho para baixo, ele parar de tocar.
O que eu achei mais inovador, que não é inovador porque as operadoras japonesas já colocavam isso nos seus smartphones há muito tempo, por exemplo, a NTT Docomo já tinha um aparelho que reconhecia gestos faz tempo, usava a câmera frontal para você poder ali fazer um movimento e atender a chamada ou colocar ela em espera. Por que isso demorou tanto? Não sei, mas isso é muito bom. Eu até fiz uma suposição, que você está lá no banheiro, tomando banho, toca o seu telefone. Quantas vezes isso já não aconteceu com alguém? Você tem que sair correndo, se enxugando para tentar pegar o aparelho sem molhar, encostar na tua orelha que está com o cabelo molhado, é um caos. Com isso não, você passa a mão em cima da tela, atende e já ativa o Viva Voz ou desliga e põe em espera. Tipo. Aí você vai passar a mão na tela, vai ativar a câmera e pronto. Aí você já Dá fez... um problema no código No outro fonte dia lá. vira meme na internet. Pode acontecer. Mas ou sei lá, a mulher tá pintando a unha, não quer estragar o esmalte que ela acabou de fazer ali, por exemplo. São coisas que, ó, de fato você começa... Isso que eu acho que é a principal mudança, que é tecnologia o software que soluciona Apareceu, problema. começa de fato a utilizar o hardware, porque é isso, a gente tinha aquele bando de especificação gigantesca com processadores ultra potentes que já não é de hoje. Os quad-cores estão aí acontecendo há quase 2 anos já, e que você fazia o que com eles? A mesma coisa que você fazia com um single core, então não tinha sentido. Então acho que agora tem uma frente de combate agora das fabricantes que é isso, de adicionar funcionalidade e fazer o hardware de fato ser utilizado para alguma coisa. Bem, enfim, essas coisas tornam o software, acho que a grande estrela do... Putz, é meio que dá para discutir. Mas... na minha opinião, é o casamento de software e hardware. Eu acho que eles, como o Cauã disse, eles estão aproveitando os recursos que o smartphone introduz, né? Eles estão, assim, quem falou, não teve inovação. Teve, pô, bastante. Sim. Então, isso que eu tava falando. Só que assim, eu acho que está num ritmo, isso até é opinião pessoal, não é a opinião que deva ser de todos, mas tá num ritmo tão alucinado de eu quero inovações no meu próximo aparelho, eu quero comprar o próximo aparelho, que as pessoas estão esquecendo de utilizar os recursos que o smartphone tem. O próprio... Você pega um celular básico hoje, ele tem um monte de recursos, mas a maioria das pessoas não instala aplicativos de terceiros, só instala ali um ou outro. A maioria das pessoas não usa a câmera do smartphone para tirar foto, para registrar as coisas. Vídeo, grava-se muito pouco vídeo. Isso, assim, entenda, não é todo mundo, cada pessoa tem um perfil diferente. Mas o que eu acho é que as pessoas não usam todos os recursos que o smartphone tem. Uma coisa básica, a gente tem 5 pessoas fisicamente aqui dentro. Quem já fez videoconferência com a câmera frontal do aparelho aqui? Eu já. Vocês fazem isso com frequência? Sim, às vezes eu uso o Google... Skype. Sim, via Skype ou usando o Google Plus. Eu uso via Skype porque meus pais... Como que chama aquele ligação do iPhone? FaceTime. Você tem um smartphone e um Media Center na sua casa. Você já instalou algum aplicativo para controlar o seu Media Center por seu smartphone e não precisar de alguma coisa? Porque são compatíveis. Media Center é velho. Mas são incompatíveis. E o Fabiano se entregando agora. Plataformas diferentes. Coitado. Isso eu uso a frase do Luizão. Mas você eu vê. uso todas as plataformas, né, Luizão? Eu uso, cara. A gente aqui é um público diferente da maioria. A gente é super especializado em tecnologia. Quase metade desperdiça um recurso. Como eu e o Cadu, a gente não faz videoconferência. Uhum. Pra que ele é necessário para mim? Onde que eu queria chegar? Não é só uma questão de uso da tecnologia, essa busca pela novidade só pela novidade, sabe? Eu acho que tanto que infravermelho, que é algo que existe há muito tempo. Aliás, bom você falar isso. Quando o Sony Xperia chegou aqui, o ZQ, ele tem um infravermelho na lateral e tem mini aplicativos como a Samsung introduziu no Galaxy Tab há bastante tempo. Ele tem um mini aplicativo de controle remoto que dá para você controlar qualquer aparelho, é um controle remoto universal. Eu falo, cara, grande inovação, cara, isso é muito bom, velho. Só que é uma coisa de 1900 e Guaraná com rolha, né? Muito bem, então acho que
A gente falou bastante aqui do S4. O aparelho... Vamos lá, deixa eu ver ali. Tem alguma coisa para falar? Foram feitas muitas perguntas aqui, mas como a conversa foi andando, eu fui vendo que vocês foram respondendo naturalmente. Então eu não interrompi, não é que eu não li a pergunta de vocês. Mas eu não quis interromper a conversa ali. Mas a gente pode no final continuar conversando ao vivo? Sim, claro. Claro. Então o podcast termina por aqui. Semana que vem, quem sabe, a gente possa dar as nossas primeiras impressões sobre o aparelho. De repente ele pode chegar aí no Infolab. E é isso, e até a próxima semana. Obrigado, senhores. Até.